Oi, gente. Hoje a gente tá com uma convidada super especial, Luísa Vono, uma grande influenciadora tanto no YouTube quanto no Instagram. Especialista, adivinha em quê? Em conquista. Vamos ver o que é que ela tem para dizer a gente? Vamos descobrir junto. Luísa, um prazer enorme estar com você aqui. Uma graça no YouTube, eu gosto muito de você. E aí começa me dizendo como conquistar alguém. Nossa, já pegou no pesado. Um ponto ali, né? Primeiro, obrigada, Marcos. É uma honra estar aqui. Eu que assisto você, aprendo com você e agora eu estou sentada aqui, então é uma honra, obrigada por isso. A conquista é um resultado. Então, o foco não está lá na frente. Eu falo muito sobre dar atenção para tudo o que precisa ser feito, a todas as etapas, para que aquele resultado aconteça, porque ele realmente vai ser a soma de várias pequenas atitudes que eu faço todos os dias. Então, eu falo muito sobre desenvolver novas habilidades, habilidade de socialização, de flerte, de olhar para si mesma, de estabelecer limites, critérios, né? Então, se a gente fizer cada uma dessas coisinhas todos os dias, será que lá na frente, como resultado natural e óbvio, eu não vou ter aquilo que eu desejo? Seja um relacionamento, um carro, uma casa, mas o meu foco é relacionamento, né? Então eu falo muito desse processo diário mesmo. Isso é legal, porque o que ela está dizendo é uma coisa que muita gente fica ansioso, ansiosa, achando que conquista é alguma coisa que cai do céu. E não é, é um processo de construção. Você tem que ir construindo. E o que ela está dizendo é você tem que ir desenvolvendo habilidades para fazer isso. E não, a gente não tem todas essas habilidades prontas. A gente tem que ir aprendendo a ceder, aprendendo a ouvir, aprendendo a ser empático com o outro. É dizer, não está pronto. Você tem que construir. Perfeito. Isso é uma coisa legal, isso é uma coisa interessante. É o que eu acredito, assim, porque senão gera aquela ansiedade de eu ainda não tenho aquilo lá. Mas espera aí, eu estou construindo todos os dias o que eu preciso fazer? Sim. Então, essa construção, ela tira a ansiedade também. É o que eu trago para minha vida e eu acho que traz leveza, sabe? E o que você diria a alguém que lhe dissesse, tá, eu até conquisto, mas eu sempre conquisto pessoas erradas? Ah, mas aí tá faltando ler os sinais. Primeiro que assim, quando a gente tá falando de conquista, a primeira fase é atrair essas pessoas, né? Quando eu tô atraindo todo tipo de gente. O problema não é atrair os caras errados, o problema é manter na sua vida as pessoas erradas. Então, se eu tô nesse padrão de me relacionar por algum tempo, não só, porque o primeiro encontro a gente ainda não sabe, vai no primeiro encontro, opa, todo mundo mostra o que tem de melhor. E aí depois começa a perceber os sinais e ignora, escolhe ignorar os sinais, né? E é isso que eu falo. Então, por que em vez de ignorar esses sinais, você não começa a olhar para eles e falar, isso é um sinal, eu já vivi isso antes, olha para trás, olha para os padrões ali dos relacionamentos anteriores. Então, escolha nesse momento olhar para isso e fazer diferente do que você já fez, porque o seu padrão te leva a permanecer naquele relacionamento com sinais ruins. Então, eu acho que a segunda dica que ela está dando é muito interessante também, você não precisa de migalhas, porque às vezes você, não, mas é o que eu tenho, então eu tenho que manter. Você não precisa de migalhas, confie no seu instinto. Ah, mas será que eu não estou pensando errado? Não. Ah, mas eu amo fulano. Amar é só um aspecto da questão. É só um aspecto. A gente fica com uma pessoa só por amor quando a gente tem 15 anos de idade. Né? Mas depois de uma certa idade é preciso mais do que isso. Amor não paga a conta, né? Não limpa as caquinhas do cachorro, então não e funciona. Aí dizer, eu vou ficar com alguém porque eu amo, mas me maltrata, isso não faz muito funciona. sentido. Não Exatamente. funciona. E não precisa ser assim, né? Pode ser diferente. E sobre instinto, você até tem vídeo no canal que você ensina. Sim. Né? Então, se de repente você que está assistindo a gente não sabe como ouvir esse instinto ou desenvolver essa habilidade, tem vídeo no canal. Sim. Que eu assisto. Eu sei que tem. Então, é desenvolver isso realmente e escolher fazer diferente, né? E aí vamos uma dica que as pessoas, eu tenho certeza, que estão muito afim de saber como lidar com ciúmes. Meu marido viajou recentemente, aí eu falei pra ele assim, ai, lindo, eu tô com aquele ciúminho, fala que tá tudo bem. Ai, fala que você me ama, fala uma coisinha gostosa pra eu ouvir. Mas é aquela coisa assim, mais bonitinha, assim, só de
do gostar mesmo, do querer um agradinho, de querer saber que tá tudo bem, sabe? Mas eu acho que o ciúme possessivo é uma coisa que é uma parte meio doente da relação. Eu penso o seguinte, o ciúme vem de uma insegurança. Essa insegurança é comigo, ou seja, eu não confio em mim, eu não tenho uma autoestima legal, eu não conheço os meus valores e não sei que eu sou uma pessoa incrível, uma pessoa que acrescenta a vida do outro, né? Então, por isso, eu me coloco como menos e tenho medo de perder aquele outro. Ou essa insegurança vem do comportamento do outro, que eu escolhi uma pessoa que me passa insegurança o tempo todo. Não me dá notícia, desmarca comigo. Apesar de eu saber que eu sou incrível, eu tô com uma pessoa que eu escolhi que tem esses comportamentos. Então, das duas formas, eu penso que é olhar de novo para dentro e pensar, tô fazendo boas escolhas, ou eu conheço meus valores e sei que eu sou incrível, porque nós somos. Mas, sobretudo, e aí acho que casa com o que você está dizendo, é aprender que você não tem controle das coisas. E é interessante quando ela diz ao marido dela, olha, me diz que tá tudo bem e tal. Ela está pedindo a ele para que ele diga a ela o que ela quer ouvir, mas é só isso que ela pode fazer. Eu não tenho, de fato, controle sobre o que é que o outro está fazendo. E o outro pode estar fazendo qualquer coisa. Acreditar no outro é uma escolha. Então, escolha acreditar, lógico, em função dos sinais que o outro vai me dando, eu escolho acreditar ou não, mas eu jamais terei certeza. Porque você pode simplesmente chegar para o outro e dizer, você não estou no trânsito, então buzina aí para eu saber que você está no trânsito. Aí ele vai e buzina da garagem do motel. Você não tem controle disso. Então, ciúme é tentar controlar o incontrolável. Acreditar é uma escolha. Mas achei muito fofo essa coisa de ligar para o outro e dizer, olha, disse que está tudo bem. Eu peço tudo. Vou no salão cortar o cabelo e falar, faz um elogio. É isso. Tô linda, não tô? Eu peço tudo que eu quero. Me dá o que eu preciso. É basicamente isso. Agora, é acreditar no que eu estou pedindo. Quando ela pede um elogio, ela acredita no elogio que ela está pedindo. Eu acredito, porque na verdade eu já me elogiei antes de tudo, né? E uma coisa legal que você falou sobre o controle, eu gosto muito de pensar o seguinte, eu fiz uma boa escolha e tô com uma boa pessoa. Porque, senão, peraí, a gente tem que voltar umas casinhas no jogo e rever a escolha, né? Então, eu escolho acreditar, eu escolho confiar, porque eu acredito que eu tô com uma pessoa que faz questão daquele relacionamento assim como eu. Mas é uma crença. Eu jamais terei a certeza. Verdade, totalmente verdade. E eu preciso abrir mão disso, dessa ideia de que eu tenho a certeza de alguma coisa. A única coisa que eu tenho certeza no relacionamento é eu quero estar nesse relacionamento ou não. O resto não é meu, o resto é do outro. Trabalhar um pouco o desapego também, né, Marcos? Porque, e daqui a pouco, o que eu penso é o seguinte, essa relação, ela tá funcionando muito bem e a gente faz tudo para funcionar, tudo, eu digo assim, o que precisa ser feito para aquilo funcionar e a gente tem uma comunicação legal e tudo mais. Mas a gente também tem uma comunicação que é o seguinte, e quando isso não estiver funcionando, o que nós vamos fazer? Vamos conversar ou vamos sair fora? E a gente escolhe sempre conversar. Mas eu escolho sempre estar num relacionamento. Se for preciso o outro também, não tem problema não. Sim, pois é. Eu desapego mesmo, assim. Desapego. Eu tenho também um vídeo sobre isso, como superar o fim de uma relação. Mas o que você diria sobre isso? Como superar o fim de uma relação? Eu tenho uma dica muito prática que é muito boa. Primeiro, bota uma data pro sofrimento acabar, né? Legal. Mas assim, 2, 3 dias, não dá pra ser um mês, né, gente? Um mês não rola. Mas 2, 3 dias ali, sofre, vê as fotos, revê mensagens ali. Depois dessa data, é uma decisão escolher continuar, seguir em frente. E aí, é ter uma listinha ali de tudo o que te faz feliz. Ou, naquele momento, no momento que você tá ali na deprê, você nem lembra mais o que te faz feliz. Mas é importante que a gente tenha isso em algum lugar, seja na memória, seja anotado. Por quê? Porque você vai precisar. E aí, desembolsa ali, pega ali a listinha e começa a ver, almoço com as amigas, sair de vez em quando, botar uma roupa bonita, ir no salão. E começa a fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, para ficar bem. Porque já foi. E essa coisa de ficar preso no que já foi é o apego. É o apego. E com apego, eu não me abro para o novo. Gente, a vida é maravilhosa, as pessoas são incríveis. E tem um monte de oportunidade por aí. Eu acho isso é legal. E uma outra coisa que eu acrescentaria a isso é o seguinte, pense na questão do tempo. Imagine que você namorou ou viveu com essa pessoa 5 anos. E imagine que você tem 25 anos.
Então você começou aos 20, você está com 25, você passou 5 anos com essa pessoa. Você viveu 20 anos sem essa pessoa. O que é que lhe faz achar que você não vai viver sem essa pessoa se a maior parte da sua existência foi sem esta pessoa? Perfeito. Mas às vezes as pessoas vivem meses com o outro, apenas um ano, e dizem, eu não sei viver sem fulano. Você soube viver décadas sem essa pessoa. Então, reaposse-se disso e recomece. Eu acho que essa é uma das grandes coisas. Nossa, maravilhoso, falou tudo. É um especialista, né? E com relação à interferência dos outros no relacionamento? Amigos, família, que dica você daria aí? Tem que rolar uma blindagem, né? Isso. Os acordos do casal. Isso. E aí não pode ter interferência externa, não. Uhum. Porque se a gente começa a ouvir o amigo, a mãe, o pai, e acabou o acordo que a gente tinha entre nós dois. O relacionamento são 2 pessoas, não é 4, não é 10. Né? Então, a gente estabelece muito os nossos valores, as nossas decisões, as coisas que a gente não abre mão, como que a gente vai decidir algumas coisas. Então, a gente estabelece isso e eu acho que é uma grande coisa a se fazer. Cumplicidade. Se você quer manter sua relação firme, seja cúmplice. Mas seja cúmplice de quem você escolheu para viver. E não cúmplice da sua melhor amiga. Até porque quem dorme e acorda com essa pessoa é você. Então o que os outros acham, de fato, não faz a menor diferença. Mas ele não presta, ele não presta. Ele pode até não prestar, mas ele lhe faz feliz. Você acha assim. Então guie-se por você e não pelos outros. Acho que isso é o que você está falando, isso é legal. Perfeito, nossa, é isso mesmo, falou tudo. Você disse que é casada. Sou. Qual foi o maior desafio no teu casamento até hoje? Primeiro que eu achei muito legal casar. A gente estava morando junto e fomos fazer a celebração, o movimento mesmo de oficializar aquilo ali. E foi muito engraçado que quando eu casei de assinar o papel, as pessoas perguntaram assim, o que mudou? Eu falei, gente, nada, porque desde quando a gente começou a namorar, a gente começou com o propósito de estamos juntos nisso aqui. É parceria, a gente se tornou sócio de uma empresa antes mesmo de ser casado, antes mesmo de morar junto. Então, realmente, a gente estava ali como um acordo. Tamo junto, tamo junto. Né? Então, eu falava, gente, não ficou colorido. Né? A gente continua tendo os nossos mesmos acordos, sendo fiéis aos valores que a gente criou para nós dois. Então, assim, não mudou. Eu achei muito legal. E as pessoas falavam assim para mim, é porque você não viu o primeiro ano. É que você não viu o primeiro ano. E eu falava assim, mas qual é o problema do primeiro ano? Porque se são as diferenças que nós temos, eu já descobri. Eu já as vivi, sim. Eu já estou percebendo. Sim. E é legal perceber as diferenças e perceber que são só diferenças, não é melhor ou pior. Nós temos 3 anos e meio de relacionamento e 1 ano de casados, 1 ano e meio morando juntos. Nesse período, o maior desafio, eu acho que é a convivência. A gente faz tudo junto. A gente é sócio, trabalha junto, mora junto, a gente passa o dia inteiro junto. Para mim, tem uma grande sintonia nessa história. Para mim, que tem o valor de individualidade, né, ter o meu momento sozinha, isso para mim foi o maior desafio. Porque ele gosta muito de fazer tudo junto, né, desde o supermercado até uma viagem, e eu gosto de fazer várias coisas sozinha, porque é uma necessidade pessoal e não tem nada a ver com ele, né? E comunicar isso, ele receber isso e a gente conseguir conciliar isso dentro da relação, acho que foi o mais desafiador. Entenda que numa relação vão existir sempre 3 pessoas. Eu, você e nós. E o que ela está dizendo é que se ela se perdesse dela e não tivesse as individualidades dela, esse nós dois não funcionaria, não aconteceria. E isso é muito bacana, porque as pessoas acham que relacionamento é uma fusão, a gente vira um só. Não vira, porque ele vira uma confusão, na verdade. E isso é muito bacana. Entenda sempre, não perca a sua individualidade. Por mais que vocês façam coisas juntos, por mais que vocês estejam o tempo todo juntos, mas você não se perdeu de você. E muita gente se perde. Perfeito. A gente conversa muito sobre isso, assim, o que é importante para você? Né? E quando a gente percebe, assim, um desentendimento, uma faísca, a gente sempre senta para conversar, e aliás, comunicação, extremamente importante, né? Algo que a gente não desenvolve muito, mas extremamente importante, e a gente sempre conversa assim, o que está faltando para você
que de repente está interferindo na nossa relação? O que está faltando para mim que de repente está interferindo no nós? E a Heloísa traz uma coisa legal, a questão da comunicação, que às vezes há um erro quando as pessoas pensam em comunicação. As pessoas às vezes quando pensam em comunicação, elas pensam sempre em falar. Mas às vezes comunicação também é de comunicar ao outro que eu preciso neste momento ficar em silêncio. Que eu preciso neste momento, para continuar lhe amando, me distanciar um pouco para que a gente converse depois. Perfeito. E as pessoas às vezes têm a mania de querer conversar tudo na hora. Às vezes silencie. Às vezes essa é a comunicação, dizer, escuta, eu preciso ficar só. Eu estou com muita raiva de você. Eu estou lhe comunicando que estou com raiva, mas a gente vai conversar depois. Isso é legal. Nossa, maravilhoso. Eu era essa pessoa extremamente brava, que batia a porta, que gritava, que mandava para todos os lugares. E eu comecei a perceber, isso foi uma das percepções que eu tive assim, nos vários relacionamentos que eu tive, que era algo que não me ajudava a manter um relacionamento saudável e legal. Um relacionamento que eu e o outro falassem assim, nossa, que legal esse lugar aqui. Nossa, eu não quero sair daqui, porque aqui é muito bom. Nem eu, nem o outro tínhamos esse discurso. E eu comecei a perceber que era muito essa minha forma mandona, impositiva, grosseira. E eu falei, gente, eu não aprendi diferente. Como é que eu vou fazer agora? E eu comecei a buscar esses repertórios nas pessoas ao meu redor. Eu sou muito autodidata nesse sentido, de olhar ao redor e falar, o que tem aqui que eu posso aprender? Eu tinha umas amigas que tinham uns relacionamentos que eu falava, gente, que legal isso aí. Olha que coisa divertida. Como é que ela faz isso? Como ela faz. E eu lembro de perguntar para uma amiga minha, falar assim, mas nada te irrita nele? Assim, tipo, o que ele faz que te irrita? E quando te irrita, você faz o quê? O dia que ela me contou que ela dava risada de ele não lavar a roupa, eu falava, gente, mas eu mataria esse sujeito. E aí eu fui pensando, peraí, é possível então eu dar risada de uma coisa que me incomoda? Eu achar graça no outro? Isso, eu posso responder de uma outra forma. E aí vai uma outra dica que ela está dando. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Eu não modifico o outro. Isso é interessante. A gente acha que vai mudar o outro na pancada. E não vai. Se você quer realmente mudar alguém, transforme a sua forma de se comportar com esse alguém. E isso faz toda a diferença. Porque na hora que eu mudo, óbvio, eu estou aqui conversando com você, você está reagindo de uma forma. Se eu começar a gritar com você, isso vai mudar o seu comportamento comigo. Verdade. Então, se você quer transformar o comportamento de alguém, transforme o seu, porque isso muda. É reflexo, né? É reflexo, óbvio. Se o outro faz alguma coisa que eu não gosto e eu consigo levar isso mais na esportiva, mais na brincadeira, isso muda o outro de alguma forma. Exato. Eu tinha mania de falar assim, mas ele me irritou, mas ele começou, mas ele... E não é o outro. Não importa. É dentro de mim, né? Não importa. O outro pode fazer o que fizer. A questão é como é que eu recebo isso. Eu queria te agradecer muito por você estar aqui e queria dizer para vocês que estão assistindo que isso tudo que a gente está conversando se resume numa única palavra, que é amar. Como amar? Se você quer aprender mais dicas, mais coisas, foi para isso que eu escrevi esse livro aqui. Amar, Desamar, Amar de Novo. Que é, no fundo, amar, em suas diferentes formas, e que muitas vezes é amar, desamar e amar de novo a mesma pessoa, porque eu preciso reaprender a amar a cada momento da relação. O tempo todo. A relação não é uma coisa estática, ela é uma coisa que está ali fluindo, se movimentando, e é preciso a gente ter repertório. E eu acho que esse livro traz também algo desse repertório que você dá tão bem no seu canal para as pessoas. E o que é muito legal é você falar de psicologia de uma maneira tão didática e leve, com a parte prática da coisa. Sem jargão técnico. Porque o negócio é assim, beleza, mas o que eu faço com isso? Né? E você traz essa resposta com muita tranquilidade. Isso é muito legal. Parabéns por isso, Marcos. Que legal. Obrigada a você por estar aqui. Você é assim uma fofa. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Uma honra. Obrigada. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.